Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tema de hoje: pare de se preocupar com a opinião alheia. Oi, Daiele. Acabamos de encerrar a sessão. Oi, Tamires, boa noite. Verdade, a live é diretamente para mim. Fica porque vai ter muita coisa que vai fazer sentido. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô com o microfone aqui, escondido. Alguém me confirma, por favor, se o áudio tá saindo bom? Tema de hoje: pare de se preocupar com a opinião alheia. Joia, então tá ótimo. Vamos lá. Fiquem até o final, porque eu vou explicar para vocês da onde isso começou, como que isso impacta a vida de vocês e no final eu vou falar em como mudar isso. Tá bom? Obrigada, Lores. Oi, Kaline. Bom, vamos lá. Mandem para os seus amigos. Clica aqui no aviãozinho, gente. Envia para quem vocês acham que vai agregar, que vai valer a pena. Meu conteúdo hoje está muito bom, tá bom? E para ter mais gente, né? Para divulgar o meu trabalho também. Então, para você que se preocupa com a opinião, com a aprovação dos outros, essa opinião do povo tem muito poder em você, da onde isso vem? Isso é uma coisa saudável, primeiro quero que vocês entendam, natural para nós que vivemos em sociedade. Se não, pensa só, se a gente nunca se preocupasse com a opinião de ninguém, a gente ia sair na rua pelado, né? Ia virar um caos. Esse se preocupar com a opinião, ele é saudável até um certo ponto, desde que não te trave, desde que não prejudique, que não te impeça de fazer coisas que você quer, de viver a vida que você quer. Então, onde isso começa? Isso começa lá atrás, nos tempos que o homem era nômade. Então, eles viviam se mudando, viviam com predadores e a convivência em grupo era necessária para a sobrevivência. Uma pessoa vivendo sozinha naquela época, ela morria. Então a convivência em grupo geralmente era um grupo de 30 pessoas, mais ou menos. Grupos maiores, menores, ela era necessária para a sobrevivência. Um ser humano sozinho, ele não era páreo para animais, predadores. Imagine uma mulher, então, uma mulher grávida, por exemplo, com um bebê. A gente dependia dessa convivência em grupo, então a opinião e a aprovação desse grupo eram necessários, faziam sentido. Isso era igual a sobrevivência. Se você fosse expulso de um grupo, você estava morto. Então, tinha sentido as pessoas se preocuparem tanto com essa opinião, com essa aprovação do seu grupo. E aí que começou, né, a preocupação com a reputação, a cooperação entre as pessoas. Então, lá atrás, isso fazia muito sentido. O problema, e nós herdamos esses genes, né, dessas pessoas. Essas pessoas que conviviam em grupo e se preocupavam com a opinião alheia sobreviveram e nós somos frutos deles. Né? Nós temos esses genes e tem também o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo não vou entrar muito hoje no assunto, mas são coisas que perduram gerações, ensinamentos, crenças que perduram gerações e nos afetam hoje. Então, daí que vem essa preocupação com a opinião dos outros. E nós temos um cérebro primitivo no mundo moderno, hoje. Então, por mais que isso foi lá atrás, o nosso cérebro ele ainda é primitivo. Hoje nós vivemos em outro mundo. No mundo moderno, no mundo das redes sociais, onde o número de pessoas que a gente convive é muito maior do que 30. Olha nos seus seguidores, nos seus amigos do Instagram, do Facebook e tudo mais. A gente convive com muito mais gente. E tem pessoas nesse meio que são relevantes, que a opinião delas realmente nos importa,
E tem pessoas que não. Tem pessoas que você viu uma vez na vida e ainda está lá no seu Instagram. Você está preocupado ainda com o que essa pessoa vai achar. E o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar isso. Hoje, eu não sei dizer um número, mas é muito mais que 30 pessoas que a gente convive. Só nas redes sociais é um monte. O seu cérebro, ele vai identificar, ele vai tratar essas pessoas que você convive virtualmente da mesma relevância que aquelas pessoas que você tem realmente uma relação pessoal mais estreita, mais profunda. Tá? Então, primeiramente, entenda que esse é um sentimento natural para a nossa vida em sociedade, essa preocupação, porém ela não tem que te travar, até o certo ponto que não atrapalha a sua vida, tá? E o comportamento das pessoas, ele induz o nosso comportamento. Vocês viram vi várias vezes já, um meme de um pessoal que está sentado na mesa de um bar, assim, na calçada, aí passa um povo correndo. Do nada o pessoal levanta e começa a pegar a bolsa e sair correndo também. Comportamento induzindo ali. Na verdade, esse povo que estava correndo era do CrossFit. Não sei se vocês viram esse vidinho. E aí o pessoal que está sentado lá na mesa do bar, tranquilão, acha que está tendo um arrastão, que está tendo alguma coisa e pega a bolsa e levanta também. Porque o comportamento da sociedade induz o nosso comportamento. É como se automaticamente o seu cérebro falasse assim: opa, situação de perigo, vou fazer o que eles estão fazendo. Eu nem sei o que está acontecendo, mas eu vou seguir o que eles estão fazendo. E tem experimentos que comprovam muito isso. Eu vi um experimento hoje de uma sala de espera de um consultório. Eu não sei que consultório que era, de dentista, alguma coisa assim. E tinham vários atores e uma pessoa nessa sala, que ela realmente era uma pessoa ali real, participando do experimento. Eles estavam todos sentadinhos na sala de espera, com uma recepcionista, e às vezes tocava um bip. Quando tocava esse bip, todos os atores levantavam e sentavam. Só isso. Essa pessoa que estava lá, perdida, no meio de uns 10 atores, ela começou a observar o comportamento deles, esquisito. Depois de umas 3 vezes, ela começou a levantar também no bip e sentar. E no começo ela levantava com vergonha, baixava a cabeça. Daqui a pouco ela estava lá, levantando, sentando, quando o bip soava. E aí os atores foram sendo chamados, foram saindo da sala de espera, até o ponto que ficou ela e começou a entrar pessoas reais novamente. Os atores foram saindo, ficou ela e pessoas reais. E essas outras pessoas que chegavam, copiavam o comportamento dela. Do toco o bip, fico de pé, sento. Eles não sabiam por quê, mas eles estavam fazendo aquilo. Chegou ao ponto de ficar só ela e pessoas reais e o comportamento continuava na sala. Teve outro experimento. Teve outro experimento que foi do elevador. Como que era do elevador? Quando a gente entra no elevador, a gente entra e fica de frente para a porta, geralmente, né? Todo mundo fica de frente para a porta, esperando ali o seu andar de descer e tudo mais. Aí essa pessoa, ela entrava no elevador, ficava assim de frente e de repente entravam mais 3 atores. E esses 3 atores, eles viravam para um lado nada a ver, tipo para trás. Ficavam todos de frente para trás. Aí a pessoa ficava se sentindo estranha e virava também. Ou viravam para um lado. Ele estava lá olhando para frente, entravam os 3 atores, viravam para um lado. Ele ficava meio assim, daqui a pouco ele estava virado olhando para o lado também. Por quê? Sabe, ele só estava repetindo o comportamento daquele grupo. E a gente faz isso. A gente quer ser aceito, a gente quer participar, se sentir pertencente ao grupo, à sociedade, à tribo. Né? O problema é quando você começa a passar por cima da sua espontaneidade, das coisas que você acha correto, para estar ali, para fazer parte, para pertencer. Tem um outro experimento também que eu achei muito interessante, que foi de uma injustiça que aconteceu. Eu acho que era como se fosse um ator. Ele fingia que ele estava cometendo um furto em um local, uma loja, alguma coisa assim. Quando a pessoa estava sozinha, ela ficava indignada, ela gritava, ela falava, tal. E ela
tinha uma reação. Quando essa pessoa tinha outras pessoas junto com ela, que eram atores, e esses atores não tomavam nenhuma atitude, eles ficavam todos quietinhos, não se expressavam, ela também ficava quieta. Quer dizer, olha o grupo moldando o comportamento dela. A atitude que ela teria sozinha, ela não teve ali por causa daquele grupo, porque o grupo não teve essa atitude. E aí tira toda a espontaneidade, né? Tira todo a individualidade daquela pessoa. Eu passei por isso, mais ou menos, né? Foi um experimento. Eu fiz provas no meu curso de psicanálise, que eram provas online, a gente estava em meio da pandemia, então era online, e a prova era mais ou menos assim. A professora passava as perguntas e a gente ia anotando as opções que a gente achava correto. A, B, C, D, todo mundo anotava. E depois a gente tinha que ir falando essas opções, todo mundo junto. Por exemplo, fulano, o que você colocou? Eu coloquei A. Ciclano, B. Tananã, C. Quando a primeira pessoa falava A tendência era que todo mundo falasse A também. Por mais que você estivesse certo ou não, quando a primeira pessoa falava B, todo mundo falava B. E aí teve uma questão que veio todo mundo assim, né? Por exemplo, B, 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 B. E eu tinha colocado D. Só que eu acreditava que o meu estava certo. Eu falei D, não falei a mesma que eles. Só que uma, sabe, teve me corroeu, assim, uma coisa por dentro, do tipo, nossa, eu devo estar errada. Eu deveria falar o que eles estão falando também. No fim, eu acabei que tinha escolhido a resposta certa. Mas eu quase fui na deles só por causa do grupo. Só pra seguir a boiada, digamos assim. Todo mundo conhece aquela pessoa que quando tá você e ela, você funciona, ela é uma pessoa, ela é de um jeito. Quando ela tá com outras pessoas ou inserida em um grupo, ela se comporta totalmente diferente. Não conhece? Coloca aqui pra mim se você conhece, tenho certeza. Sempre tem. A pessoa com você, ela age de uma maneira, quando ela tá inserida em um grupo, ou com, às vezes uma pessoa, só uma pessoa diferente já muda o comportamento dela. É isso, é o meio influenciando na espontaneidade, no ser daquela pessoa. Impacto disso na sua vida? Acredito que algumas coisas são meio óbvias, né? Você pode deixar de fazer coisas que você faria normalmente, ou você pode passar a fazer coisas que você não faria só para estar inserida naquilo, só para fazer parte, só para buscar essa aprovação da opinião alheia. Isso vem do quê? De uma necessidade de ser amado, de se sentir pertencente, de se sentir parte da tribo. E famosos, quantos casos, né, a gente não vê, gente? Pessoas famosas que adoecem por causa dessas opiniões alheias. Adoecem. Por quê? Porque como elas têm uma visibilidade maior, as críticas vêm em um peso muito maior. E elas entram em depressão, elas têm ansiedade. Realmente sofrem muito com a opinião dessas pessoas. Pessoas que são desconhecidas, que vamos parar para pensar. Lá atrás a gente convivia com um grupo de mais ou menos 30 pessoas na tribo. Aí esses famosos, eles convivem, sei lá, com milhões, né, nas redes sociais deles. Aí eles têm que agradar não 30 pessoas, mas milhões. Como que não fica, né, o psicológico, a saúde mental dessas pessoas? Quem não consegue, não é forte bastante, adoece mesmo. Hoje, por exemplo, eu sofri uns haters aí na internet. Publiquei um Reels ontem sobre energia feminina e o pessoal se doeu, a mulherada se doeu, não entendeu o que eu tava querendo falar. Se vocês forem lá depois no meu perfil, no último Reels que eu publiquei, tem uns comentários negativos lá. Aí que vem, né? Se eu querer agradar todo mundo, eu vou deixar de passar o meu conteúdo aqui. Eu vou deixar de falar o que eu acredito aqui. Vou só ficar buscando aprovação. E tem uma premissa básica. A gente não agrada todo mundo. É impossível.
use isso como uma premissa básica na tua vida. Você não vai agradar todo mundo. Eu tenho exemplos disso na minha vida pessoal, dessas decisões que eu tomei. E que decisões que eu tomei com base nos outros, que eu não queria ter tomado. Na verdade, assim, eu nem pensei. Foram decisões inconscientes. 2 exemplos disso. A minha faculdade, quando eu escolhi lá atrás fazer engenharia de produção. Eu decidi porque eu escutei uma amiga na escola falando que era legal, falando que era bom e que era bem remunerado. Quando eu escutei, ela era uma amiga que tinha um certo peso para mim, uma relevância. Quando eu escutei ela falando que era algo legal, que ela ia fazer, ali eu já tomei minha decisão. Eu nem analisei o que era, eu nem analisei se tinha a ver comigo, com o que eu ia trabalhar. Ali eu já tomei minha decisão e fiz. Outro exemplo é um tempo que eu estudei para concurso público. Da mesma forma, chegou outra pessoa para mim e falou assim: é legal, é bem remunerado, é bem pago, é seguro, é estável. Eu também, e aquela pessoa ia prestar. Ali eu já tomei minha decisão também. Eu nem analisei se tinha a ver comigo. Isso vocês acham que são decisões conscientes ou inconscientes? Não são decisões conscientes. Porque eu não estou me usando como referência para decidir. Eu estou usando como referência o outro. E aí a chance disso dar errado, ela é muito grande. De eu me frustrar com uma faculdade dessa, que eu não me usei como referência, ou uma profissão, digamos que eu desisti de estudar para concurso, mas digamos que eu tivesse ido em frente, estudado e passado, provavelmente eu ia estar trabalhando com algo que eu não queria, que eu não gostava, porque eu não tive eu mesma como referência para aquela decisão. É a mesma coisa, uma coisa muito comum que eu vejo nas minhas pacientes em terapia, essa mulher que quer buscar a aprovação do parceiro quando ela está na relação. A opinião do parceiro, ela se torna assim, tudo, tudo. Essa aprovação do parceiro, essa opinião dele. Tem o exemplo de uma paciente muito querida. Ela falou que ela estava se relacionando com um rapaz e ela tinha essa tendência de se moldar aos namorados. Aí ela falou assim, ele era desse mundo fitness, desse meio fitness, e era só frango e batata doce. Eu não aguentava mais ver frango e batata doce. Eu tava lá comendo frango e batata doce. Por quê? Porque era sobre ele. Não tinha nada a ver com ela. Ela não queria ser fitness. Ela só queria agradar esse parceiro. E hoje ela tem consciência disso. Vocês já assistiram aquele filme Noiva em Fuga? É um filme da, acho que de Julia Roberts, não sei. Muito legal. É antigo esse filme. Nesse filme, retrata uma mulher que ela tem vários namorados, aí ela começa a programar o casamento dela, ela vai lá e foge no dia do casamento. Mas não é sobre isso. É sobre o comportamento dela. A cada namorado que ela tem, ela se molda aquele comportamento do namorado. Se o namorado é roqueiro, ela vira fã de rock. O namorado é cowboy, tá ela lá, com bota e chapéu de cowboy. Aí mostra os ovos. É legal que eles falam sobre os ovos. Ela tá sempre. Os namorados perguntam, né? Como que você gosta dos ovos? Ela, como você. Ovos mexidos. Se o namorado come ovos mexidos, ela passa a comer ovos mexidos no café da manhã. Se o namorado come ovos pochê, ela passa a comer ovos pochê e tudo mais. Quer dizer, ela se molda a esses namorados, a esse parceiro. Por quê? Para buscar aprovação, para buscar agradar a essa opinião desse parceiro. Essa opinião que para ela vira suprema. Oi, Jade. Ah, obrigada. Que fofa. Então, e aí essa pessoa, que ela tá nessa fase de querer agradar essa opinião de todo mundo, ela começa a fazer uma leitura mental, ela começa a ler mentes. Ela começa ela tá conversando com alguém, ela começa a tirar conclusões, porque o fulano fez uma cara meio assim, ela já vai achar que ela não tá agradando.
Ela falou alguma coisa para alguém, essa pessoa respondeu meio seco, ela já vai achar que é com ela, que o fulano tá bravo com ela, começa, né, ganha ali um poder paranormal de elementos. Que é o quê? Nada mais é que o seu próprio julgamento. A pessoa, ela tem um julgamento sobre si mesma e ela começa a projetar nesse outro. Porque, gente, semente só nasce em terra, em solo fértil. Né? Se você joga uma semente ali num solo infértil, ela não, não brota. Por exemplo, esses haters aí que eu sofri, eu não me incomodei. Por quê? Porque eu analisei o que estavam comentando lá e eu não concordo. Não era nada pessoal comigo, era sobre o conteúdo que eu postei. Mas eu não vou deixar de expor o que eu penso, eu não vou deixar de expor o meu conteúdo que eu acredito, que eu vivi, por causa da opinião, porque outras pessoas não concordam. Então, a semente, o solo não estava fértil, digamos assim. Mas quando você está se preocupando demais, geralmente é os seus próprios julgamentos. Está projetando nesse outro. Às vezes a pessoa ela nem te falou nada, ela nem te mostrou um sinal real de desaprovação. Só que você, com essa habilidade de ler mente, já está deduzindo. Então veja, se esse julgamento, se essa desaprovação, ela não está vindo primeiro de você. E, por exemplo, o que é muito comum aparecer dessas pessoas? Medo de falar em público, medo de dançar numa festa, medo de interagir com um grupo social. Às vezes a pessoa está na escola, está na faculdade, ela nem, ela está sempre com receio, né? Porque eu vou para tal lugar, eu vou me comportar de alguma forma e eu tô com medo do que as pessoas vão falar. A única pessoa, as únicas pessoas que vão receber menos críticas, menos sofrer com isso na vida é quem não faz nada. Acredito que você não queira ser essa pessoa que não faz nada. E mesmo assim, ela ainda vai receber. Ela ainda vai desaprovar algumas pessoas. Por quê? Porque vão falar que ela não faz nada. Vão falar que é vagabundo, que não se mexe, que não faz nada da vida. Então, nem você não fazendo nada para não sofrer com essa opinião alheia, você vai estar livre disso. E como mudar? Né? Já vi que eu me comporto assim, já vi que sim, que eu funciono desse jeito, que eu me preocupo demasiadamente com essa opinião dos outros, busco essa aprovação. Como que eu mudo? Vamos lá. A gente não controla o que a gente sente, disso você já sabe, né? Mas a gente controla o que eu faço com o que eu sinto. Como assim? Ficou confuso, né? Vai dar aquela fagulhinha. Eu vou, por exemplo, eu vou postar um conteúdo nas redes sociais, vai dar aquela fagulhinha, aqueles pensamentos. Nossa, mas e se fulano vir falar alguma coisa? O que as pessoas vão achar? Vou estar fazendo papel de ridículo, não sei o que lá. Apareceu a fagulhinha. Você tem a opção de jogar combustível nessa fagulha e virar uma fogueira realmente, ou de apagar essa fagulha. Isso você tem o poder. Esses pensamentos eles vão vir. Mas cabe a você ficar ruminando esses pensamentos, ficar pensando, ficar alimentando esses tipos de pensamentos, ou ir lá e apagar, tá? Como que você pode apagar? Por exemplo, eu na vida, sim, Kaline, e tá indo muito bem, viu? Como que você pode apagar essa fagulhinha? Vamos lá. Muda o foco. Apareceu isso? Apareceu essa sementinha? Não deixa o solo fértil para essa sementinha. Você vai mudar o seu foco. Você vai falar com você mesmo que isso não é real. Você vai falar. Você vai fazer um exercício. Essas pessoas são relevantes para mim? Eu tô com medo, por exemplo, sei lá, digamos que você queira fazer uma faculdade de moda. Porque eu quero fazer uma faculdade de moda. Mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Porque vão falar que isso não dá dinheiro, porque vão falar que é besteira, que não sei o que lá. Aí você pensa,
A opinião dessas pessoas é relevante para mim? São pessoas que, às vezes, vão ter opiniões relevantes, tá? Não é assim, não me preocupo com a opinião de ninguém. Não. Vão ter opiniões relevantes. Por exemplo, sua mãe, seu pai, seu namorado, sua melhor amiga, sei lá, uma pessoa que você confia muito. Ok, é uma opinião relevante. Mas a maioria não vai ser. A grande maioria não. E busque suas referências. Por exemplo, eu publico conteúdo aqui na internet. Vai ter um monte de gente que eu vou desagradar. Mas as minhas referências, as pessoas que eu aprendo com, o que elas diriam de eu estar postando? Busque essas referências na sua vida. Outro exercício. Olha para o seu passado. Provavelmente lá atrás você já deixou de fazer muita coisa com medo desses julgamentos, com medo dessa desaprovação. Olha para o seu passado. Pensa lá, por exemplo, na época da escola. Quanto de coisa você já não deixou de fazer lá? Porque, nossa, na época da escola a gente quer agradar todo mundo, a gente quer fazer parte, a gente quer pertencer. E aposto que a grande maioria dessas pessoas que você se importava lá atrás, hoje em dia nem mais na sua vida estão, nem fazem parte mais do seu presente. Então não eram tão relevantes assim, né? Outra coisa, pensa sempre, o que de pior pode acontecer? Digamos que o seu medo seja falar em público. O que de pior pode acontecer se eu falar em público? Eu fazer papel de besta? Pode ser. Tá, mas no outro dia, pronto, passou. Né? Às vezes o pior ele nem é tão horrível assim. Então traga isso para você. Põe na balança. O que é pior? Eu deixar de fazer isso que eu quero com medo do que as pessoas vão falar? Eu vou perder, por exemplo, se o meu medo é falar em público, eu vou perder de me desenvolver em falar em público, eu vou perder, sei lá, de me destacar profissionalmente, de me destacar na minha faculdade, no meu curso. Essa vai ser minha perda, põe na balança. Ou a perda de desaprovar algumas pessoas. O que é pior? Eu acredito que na maioria das vezes, o teu sonho ali, que você vai perder, deixando essa sua espontaneidade de lado, seja pior. Sempre coloque na balança. Outra coisa para você apagar essa fagulhinha quando ela aparecer. Eu gosto de pensar que daqui, num cenário muito otimista, daqui a 130 anos, todo mundo vai estar morto. Todo mundo. Eu, você. Isso traz duas percepções. A percepção de finitude, nós somos seres finitos, quer dizer, nós não temos todo o tempo do mundo, né? Talvez você fique adiando essas coisas que você quer viver, mas você não tem todo esse tempo do mundo. Uma hora esse tempo vai acabar. Vale a pena? E traz uma outra percepção também, de que nós não somos tão importantes assim. A nossa relevância também não é tudo isso. As pessoas pode ser que você faça alguma coisa e elas falem e desaprovem e falem de você. E vai passar 5 minutos, a pessoa ela vai estar falando de outro. Porque a gente não tem toda essa relevância na vida das pessoas. No máximo, o Neymar. No máximo, o famoso aí vai ter um pouquinho mais de tempo na boca do povo. Nós não. Entendeu? Então, faça essa análise. Daqui 130, 120 anos vai estar todo mundo morto. Você é finito. E nós não somos tão importantes assim. Então, para você mudar esse pensamento, parar de se travar com medo dessas opiniões, desses julgamentos, tem a premissa de que é impossível agradar todo mundo, primeiramente. Se pergunte, vale a pena eu deixar de fazer ou eu fazer alguma coisa só para agradar? Sempre vai ter pessoas frustradas com as suas conquistas que vão falar, pessoas que gostariam de estar fazendo o mesmo e não fazem. Então, não pega tudo para você.
Não é sempre sobre você, às vezes é sobre aquela pessoa. E sempre trazer a autorresponsabilidade para você. A direção da sua vida nas suas mãos. Se você toma decisões inconscientes, como eu tomei lá atrás, a sua frustração, ela vai ser sua responsabilidade, não é culpa de ninguém. Se eu fiz um curso que não tinha nada a ver comigo, se eu estava numa profissão e entrar numa profissão que não tinha nada a ver comigo, a responsabilidade era minha. Então, é perigoso você deixar essas decisões, essas direções da sua vida nas mãos dos outros, porque depois você vai querer culpar esse outro, mas ele talvez nem esteja mais na sua vida para você ir lá e culpar ele. E mesmo que tiver, né? Ele não tem culpa. É sua responsabilidade a direção da sua vida. Então, tenha isso em mente. E, para finalizar, principalmente, haja independente do desconforto. Independente dessa fagulhinha que se acendeu, haja mesmo assim. Isso, quando você ir quebrando isso, quando você tiver ação, independente desses pensamentos que vierem, dessas preocupações que vierem, dessas ruminações, quando você age, você vai tirando a força daquilo. Você vai fortalecendo essa espontaneidade, você vai fortalecendo a sua tomada de decisão e a sua autoconfiança. Era isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigada a quem ficou comigo, Kaline. Obrigada. Pessoal entrando agora, acabou, gente. Mas eu vou deixar salvo lá no meu perfil, tá? Para quem está entrando agora, é uma live sobre parar de se preocupar com a opinião alheia. Eu expliquei onde começou tudo isso, como isso impacta a sua vida e formas de mudar. Então, para você que está entrando agora, quer pegar do comecinho, vou deixar no meu perfil salvo, só vocês voltarem lá e reverem tudo, tá bom? Mas principalmente, gente, obrigada, Tamires. Principalmente, usem essas coisas. A gente tomar consciência e aprender não é suficiente, tá? Você tem que começar a colocar em prática. Então, comece a colocar em prática da maneira que for possível para você, tá bom? É isso, gente. Manda para algum amigo que você acha que pode ajudar, que já comentou com você, que se preocupa com a opinião alheia demais, tá bom? E a gente se vê lá nos stories. Um beijo, boa noite.